Fala galera do quinto ano, estamos de volta para mais uma videoaula, só que dessa vez nós vamos continuar o capítulo 5 de Geografia. Aqui a gente vai finalizar esse capítulo com algumas informações extras, tá bom? Falamos bastante coisa na primeira aula, vocês viram muitas coisas sobre migração, os tipos de migração, quando que a gente vai utilizar a palavra imigração e emigração. Tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a migração internacional. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o seu material, pega o seu livro, como sempre faz, né? Pega o seu livro, o seu marca-texto ou uma caneta, uma canetinha para você grifar no livro de geografia, tá bom? Então vamos lá. Pegou tudinho aí? Vamos só dar uma relembrada na última aula. Na última aula a gente basicamente definiu o que é migração, falamos das causas da migração e os tipos de migração. Essa imagem aqui ajuda muito a gente, ó. Nos tipos de migração, a gente dividiu quanto à forma, as relações com o estado, com o espaço e a duração de tempo. Aí a gente viu que essas migrações podem ser voluntárias ou forçadas. No caso aqui, forçadas, a gente viu está relacionado com os motivos, né? Um dos motivos pode ser algum tipo de guerra ou um tipo de problema político que faz a pessoa ter vários tipos de necessidade, é o que a gente vai falar nessa aula, né? E essas relações com o Estado está relacionado a migração ser clandestina ou ilegal, ou ela sendo legal, onde a pessoa consegue tirar um passaporte, um visto e entrar em outro país sem nenhum problema, né? A gente viu que essa migração vai ser externa ou interna, como a gente viu na última aula, e pode ser definitiva ou temporária. Lembrando que migração é sempre o deslocamento de uma população, de uma pessoa, de uma área para outra. E relacionando ao espaço, falando das migrações externas, elas podem ser a imigração, que é a chegada de pessoas em um território diferente, ou a emigração, que é a saída daquela população do seu local de origem, tá bom? Ou, por exemplo, eu estou indo para outro país. Lá naquele país, eu vou ser um imigrante, porque eu entrei na população de um país estrangeiro, né? Agora, eu voltei para o meu país de origem. Eu sou um emigrante, tá? Beleza? Show de bola. Então vamos lá, continuando. Falamos também do êxodo rural, tá? Que está relacionado às migrações internas, que é basicamente o movimento das pessoas irem da zona rural para a zona urbana. Aconteceu muito isso há alguns anos atrás, com todo o crescimento urbano nas grandes cidades, mas isso vem diminuindo ao longo dos anos, tá bom? Então vamos continuar a nossa aula. Continuando a nossa aula, a gente tem para falar um pouquinho aqui sobre a migração internacional, que a gente falou. A migração internacional, antes de falar de migração internacional, a gente tem que pensar no tipo de população que a gente tem no Brasil, como foi originada a população brasileira. Então, grifa essa frase aqui, ó. Pega o seu livro, página 157, grifa essa frase aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a imagem. É importante relembrar os povos formadores da sociedade brasileira. Aí a gente pensa, quem forma o território brasileiro aqui? As pessoas. Inicialmente, a primeira população que teve aqui no Brasil foram os índios. Sempre existiram os índios aqui no Brasil. Então, foi os povos nativos antes da chegada dos portugueses no território brasileiro, né? Portugueses que também fazem parte da Europa, né? Então, eles são os europeus também, os portugueses em si, mas a gente vai ter outros tipos de europeus, vai chegar muita gente aqui, por exemplo, da Alemanha, da França, da Itália, outros países da Europa, né? E também a população brasileira são feitas dos africanos, né? Que infelizmente, através da escravidão, eles foram trazidos
lá da África pelos portugueses para trabalharem aqui no Brasil. Então essa é a população brasileira. A gente sabe hoje que a população brasileira ela é muito diversificada. A gente vai ter descendentes de vários tipos. Por exemplo, só na minha família, eu sou, por parte do meu pai, eu sou descendente de índio, dos meus avós. Por parte da minha mãe, eu sou descendente de português, meu avô veio de Portugal, descendente da Alemanha, o meu nome, o sobrenome, o Vanek, W-A-N-E-K, é alemão, né? Também sou descendente de italiano, ali, misturado ali com a família da minha avó, também é de italiano. Então, e vocês a mesma coisa, com certeza vocês devem estar falando, ah, tio, eu também. O meu pai, meu avô aqui é descendente da África, né? Meu bisavô é descendente lá da Europa, veio junto com os portugueses. Então a gente sabe que a população, de fato, é assim, a população brasileira. Diferente de muitos países, né? Onde a população vai ser bem igualzinha. Tu vai, por exemplo, lá na Alemanha, a população é sempre muito parecida uma com a outra. Tu vai num país, por exemplo, Iugoslávia, Hungria, esses países assim um pouco menores, são países que vão ter as pessoas tudo igualzinha, muito parecido. Não vai ter uma diferença, por exemplo, na cor da pele, né, no tipo, no rosto. As pessoas vão ser muito parecidas, né? Então, continuando. Quando a gente fala do Brasil, a gente vai pensar um pouquinho nos imigrantes. Quem então são os imigrantes no Brasil? São pessoas que vieram de outros países e chegaram no Brasil. Esse dado aqui é um dado um pouquinho antigo, é um dado de 2016. Muita coisa mudou aqui, tá? Por exemplo, em 2018, em 2019, aconteceu uma grande crise num país vizinho nosso aqui, que é a Venezuela. A Venezuela não está nem aqui escrito, ó. Então, em 2018, mais de 160 mil venezuelanos vieram lá da Venezuela. Só que essas pessoas que vieram, se a gente lembrar aqui dos nossos nomes, aqui do nosso esquema, elas chegaram, inicialmente, muitos chegaram de forma clandestina, depois ficaram de forma legal no Brasil, veio através de uma migração externa, né, no caso internacional, e muitos vieram de forma definitiva, outros vieram de forma temporária para fugir da crise que aconteceu lá na Venezuela. Que crise foi essa? Isso nos leva a ver que a forma foi de forma forçada, chamando essas pessoas que vieram da Venezuela de imigrantes, só que na verdade qual palavra que a gente vai usar? Refugiado. Lembra da última aula? Refugiados, que eles saíram de forma forçada. Foi um problema político que aconteceu na Venezuela, uma grande crise que afetou muito na alimentação, na saúde, e esse povo, para não passar fome, tentou vir para o Brasil, né? Inclusive a gente vai assistir 2 videozinhos que fala justamente sobre isso. Então pensa o seguinte aqui, ó, voltando para o livro. Muita coisa mudou. Nos vídeos a gente vai ver que o ranking da nacionalidade dos imigrantes, em primeiro lugar, em vez de ser a Bolívia, vai ser a Venezuela. Então, se você coloca aqui agora em 2000, você pode escrever aqui, ó, pode escrever, em 2018, Venezuela, 161 mil que vieram da Venezuela. Em segundo lugar veio do Haiti também. Então, pessoas que chegam no Brasil, os imigrantes, eles podem ser de forma voluntária, aí eu uso a palavra imigrante, ou de forma forçada, por algum motivo, aí a gente chama de refugiado, né? Então vamos ver esses 2 videozinhos que eu separei para vocês, ó. Mais de 160 mil pessoas pediram refúgio ao Brasil no ano passado e os venezuelanos lideram essa lista. Esse vídeo é de 2019, tá? Finalzinho do ano passado passou esse vídeo. Então ele está falando de 2018 e 2019. No gráfico do nosso livro é 2016. Então a gente está atualizando um pouquinho mais,
Vou voltar de novo. Pediram refúgio ao Brasil no ano passado e os venezuelanos lideram essa lista. O mundo tem 26 milhões de pessoas nessa condição. No Brasil, são 11 mil. Desde janeiro, Gerson tenta refazer a vida no Brasil. O venezuelano cruzou a fronteira em Roraima. De lá para cá, caminhou mais de 100 quilômetros a pé, dormiu ao relento e chegou a revirar o lixo para comer. É triste, é doloroso. Agora, em São Paulo, ele tenta conseguir um emprego como administrador de empresas, área em que possui diploma universitário. Gerson é uma das 161 mil pessoas que solicitaram e aguardam refúgio no país em 2018. Porque foi imediato. Foi imediato. Quando solicitei o refúgio na fronteira, em Pacaraima, me deram no mesmo dia. Comemora Gerson. No mês passado, o governo brasileiro considerou a situação na Venezuela como sendo uma grave e generalizada violação dos direitos humanos. Na prática, isso significa que se tornou mais fácil para os venezuelanos pedirem refúgio no Brasil. Dos 80 mil pedidos ocorridos no ano passado, 61 mil vieram da Venezuela. Os dados fazem parte do Balanço Refúgio em Números, apresentado pelo Comitê Nacional de Refugiados do Ministério de Relações Exteriores. Na sequência dos venezuelanos estão os haitianos nas solicitações de refúgio. A maioria dos refugiados tem entre 30 e 54 anos. Os pedidos de refúgio mais que dobraram de 2017 para 2018. Subiram 136%. São consideradas refugiados as pessoas que abandonaram o país de origem por sofrerem perseguições relacionadas às questões de raça, religião, nacionalidade ou opinião política. A legislação brasileira é considerada modelo no mundo por abrigar essas pessoas e oferecer a elas uma segunda chance. Legal. O que a gente está repetindo hoje é a estrada da rodovia dos imigrantes com aviões saindo de Roraima, indo para outros locais do país. E que o país demonstra com muita maturidade e responsabilidade, assim, uma vocação para acolher esse público, né? Legal, né? Olha, muito interessante. Vocês lembram olha o que ele falou aqui, ó. Vieram da Venezuela. Os dados fazem parte do Balanço Refúgio em Números, apresentado tem entre 30 e 54 anos. Os pedidos de refúgio mais que dobraram de 2017 para 2018. Subiram 136%. São consideradas refugiados as pessoas que abandonaram o país de origem por sofrerem perseguições relacionadas às questões de raça, religião, nacionalidade ou opinião política. A legislação brasileira... E viu o que ele falou? Os refugiados vêm de várias formas possíveis. É considerado um refugiado a pessoa que sofre perseguição política, sofre perseguição pela sua cor, sofre perseguição religiosa. Infelizmente, isso acontece. E o Brasil é modelo para receber esse tipo de pessoa, para ter uma segunda chance. Muitas pessoas no Brasil pensam, olha, poxa, está faltando emprego para a gente que é do Brasil. E o Brasil ainda traz essas pessoas para pegar nossos empregos. A gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que pensar de forma humana, que essas pessoas estão sofrendo em outros países. É claro que precisam ter leis para essas pessoas, depois que acabar essas crises, conseguirem voltar para o seu país de origem. É claro que essas pessoas vão querer voltar também para o seu país de origem. Então, quando a gente fala de imigrantes, os imigrantes vão estar relacionados diretamente aos refugiados. Tem mais um videozinho de 1 minutinho para a gente ver sobre os refugiados. Vamos assistir. A partir deste domingo, o processo para pedir refúgio no Brasil vai ficar mais simples e rápido com a ajuda da internet. Amar chegou ao Brasil em 2014, fugindo da guerra na Síria. Veio na companhia da mulher e dos 3 filhos, na condição de refugiado. Em Brasília, montou uma loja de produtos árabes e não pensa em sair do país. Agora eu vivo igual o pessoal normal. Tem trabalho, tem loja, trabalho mesmo todo dia. 3 crianças foram na escola todo dia. Buscar refúgio no Brasil vai ficar mais fácil. A partir do dia 15 de setembro, todas as solicitações para reconhecimento da situação de refugiado serão feitas apenas pela internet. A medida deve tornar o processo mais ágil e diminuir as possibilidades de erros. É muito mais prático do que você hoje pegar um papel, preencher o papel e entregar o papel no balcão da Polícia Federal. Com o novo sistema vai ficar muito mais simples, porque ele já nasce digital.
Os estrangeiros poderão preencher o formulário online de pedido de refúgio ainda no país de origem, mas para o processo começar a tramitar, ele vai precisar comparecer pessoalmente a uma unidade da Polícia Federal aqui no Brasil. Com o processo em andamento, poderá acompanhar todas as etapas pela internet. Historicamente, o Brasil reconheceu como refugiado 11 mil pessoas. Hoje, cerca de 6.200 vivem no país nesta condição. A maior parte é formada por sírios, seguida de congoleses e angolanos. Outros 190 mil pedidos de refúgio tramitam no Ministério da Justiça. 100 mil deles abertos por venezuelanos. O Brasil quer regularizar todos os venezuelanos que aqui estão. Legal, né? Gente, quando ele falou setembro, foi setembro agora de 2019, então é bem recente. Vocês viram que a quantidade de refugiados oficiais no Brasil são poucos, tem 11 mil. Mas o pedido de refúgio são mais de 100 mil, muito mais de 100 mil, né? Então, para ser refugiado tem que se encaixar, não basta só, vou decidir para o Brasil lá e vou ser refugiado. Não. Aí você está no Brasil de forma ilegal, né? Um imigrante ilegal, que ele precisa mostrar por que ele está aqui. Mas tem um acordo entre os países da América Latina onde você não precisa de passaporte, não precisa de visto para visitar esses países. Mas para ficar mesmo fixo, aí você precisa tá lá no governo direitinho e pedir essa autorização. Tá bom? Então, basicamente, é assim que está acontecendo no território brasileiro. O Brasil é um país modelo para receber esses refugiados, mas tem países que a dificuldade é muito grande. Por exemplo, os Estados Unidos só pode entrar nos Estados Unidos com autorização, com passaporte, com visto. Tá bom? Mas os Estados Unidos que é o país que mais tem brasileiros no mundo. Brasileiros no exterior, ó. Os imigrantes brasileiros, para onde vão? Nesse gráfico, olha que o gráfico está em 200 mil, 400, 1 milhão. Tem mais de 1 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos. Ó. Pode ser de forma definitiva? Pode ser de forma temporária? Pode também, está incluído. Aqui são os outros países. Mas disparado, os Estados Unidos tem muita gente morando. Mais de 1 milhão de pessoas moram nos Estados Unidos, todos brasileiros. Eles são o que lá então? Se eles são do Brasil e foram para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos eles são imigrantes. Se eles voltarem para o Brasil, eles são emigrantes. Tá bom? Então, basicamente é isso. Tá? Falamos bastante sobre migração e refugiados, os tipos de migração, tá? Mas grife essa frase aqui, ó. O que os imigrantes do presente têm em comum com os imigrantes do passado é que ambos buscam no Brasil uma vida melhor, fugindo de situações de desigualdade social vividas em seus países de origem. Então, quando você pensa em imigração, seria tão bacana se todos os países não precisassem ter imigração, né? Mas, infelizmente, pela desigualdade social, as oportunidades de uma vida melhor, as pessoas acabam migrando de forma legal ou ilegal, infelizmente migrando pela forma de refugiado, fugindo de perseguição política, fugindo da fome, das guerras, né? Isso vem acontecendo pelo nosso Brasil e pelo mundo, tá bom? Aí aqui nessa atividade você vai responder um pouquinho mais sobre isso, sobre as crianças refugiadas, sobre os refugiados no Brasil, tá bom? Falar aqui, vocês vão responder um pouquinho sobre o êxodo rural. São perguntas fáceis para você responder, tá bom? Então, não esqueça desse para relembrar. Para relembrar vem resumindo todo o conteúdo, falando de por que as pessoas mudam, falando da diferença de imigração para imigração, falando um pouquinho dos movimentos migratórios, como a gente falou, quem está saindo mais do Brasil, quem está chegando mais no Brasil. Tá legal?
Então, gente, por hoje é só. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, dessa videoaula, os 2 vídeos que a gente assistiu e as atividades certinhas que são para vocês fazerem. Tá bom? Um beijão para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau!